Boa noite, pessoal do nosso canal. Estamos aqui hoje para responder a mais uma pergunta de número 7, enviada pelo nosso irmão José Lima Duarte, aqui de Esteio, Rio Grande do Sul. O José tem uma dúvida, Ele pergunta o seguinte: Jesus era o anjo da aliança citado no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1? Essa é a dúvida então do nosso irmão, Ele quer saber se Jesus agiu, quando estava na terra, como o anjo da aliança, veio para purificar, os sacerdotes daquela época. Bom, não se esqueça, de mandar sua pergunta pelo nosso e-mail, descrito aqui no vídeo. Assim que possível colocaremos a sua pergunta com a resposta em nosso canal, ok? Bom, então vamos responder nesta pergunta. Deus enviou seu anjo para purificar os descendentes de Levi, que tinham o dever de levar a palavra de Deus ao povo. Esses estavam desviados e já não obedeciam aos mandamentos de Deus. Por essa razão, Deus envia seu anjo, seu filho, para purificar e arrecadar os frutos que os filhos de Levi deveriam gerar para Deus, ensinando a verdade ao povo israelita. Os frutos, no caso, seriam os filhos de Deus, obedientes, fazendo a vontade de Deus. Jesus apresentou-se como anjo da aliança que Deus enviou para purificar seus servos entre o povo judeu. Quem tem sua Bíblia pode abrir, para a gente acompanhar então o capítulo aqui. Em Mateus capítulo 21, versículos 33, fala assim: Jesus contou uma parábola, para falar exatamente sobre essa pergunta, sobre o anjo da aliança. Diz ele: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um largar, edificou uma torre, e tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Nesta parábola, Jesus revela que Deus deu o conhecimento da verdade e deu a missão aos filhos de Levi para chamarem ao arrependimento os rebeldes entre o povo israelita, para se arrependerem de seus pecados e ressuscitarem da morte espiritual para Deus e passarem a viver para fazer a sua vontade. Os lavradores que arrendam o campo de Deus são os sacerdotes, sacerdotes judeus que estavam encarregados naquele templo lá de levar a religião ao povo, o conhecimento, a palavra de Deus. Podemos ver no versículo também 34, mais adiante, diz assim: vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Podemos ver Jesus revelando que veio como anjo da aliança para cobrar e arrecadar os frutos de conversão para Deus, ou seja, Deus queria saber onde estavam seus filhos obedientes para que ele os usasse em suas obras na terra, as obras de restauração. Também mais adiante no versículo 35 diz assim: mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Podemos notar Jesus declarando que os judeus apedrejavam, matavam os justos que Deus enviava para cobrar os frutos dos lavradores, dos sacerdotes no caso. Podemos ver também em Mateus capítulo 23, versículo 37, revela-se a verdade. Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes?
Podemos notar Jesus revelando ao povo que Deus sempre enviava profetas para levar salvação ao povo, mas os sacerdotes não aceitavam a correção de Deus e não lhe obedeciam. Falavam, mas não faziam, né? Tinham conhecimento, a ciência de Deus, mas preferiam só falar, mas não faziam, não seguiam as suas tradições. No versículo 37 diz assim: Enfim enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. A morte de Jesus na cruz foi gerada pelos ciúmes e a raiva dos sacerdotes judeus daquela época, né? Que não desejavam mais ver Jesus, julgando-os como o anjo da aliança. Jesus disse a seus apóstolos uma vez: Se a sua justiça não for melhor do que esses hipócritas que falam, mas não fazem, de modo algum entrarei no reino de Deus. Aqui ele revelava publicamente que os sacerdotes falavam da palavra de Deus, mas não praticavam no dia a dia. Uma vez ele disse que ele havia lhes dado o bom exemplo e era para eles lhe seguir também, ou seja, no ditado popular, o bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Quer dizer que Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, ele veio para praticar, ser um bom exemplo de um filho de Deus e deixar um bom exemplo para os outros segui-lo, né? Os apóstolos, no caso, os seus discípulos. Coisa que os sacerdotes não estavam, né, cumprindo a verdade, a palavra, né, a vontade de Deus. Então eles eram maus exemplos, né? Os filhos de Levi estavam desviando-se de sua missão, que era para serem um bom exemplo para o povo seguir. Em vez disso, se associavam com os romanos e eram escravos do dinheiro, criado por César. Para piorar a situação, os sacerdotes revelavam ao governador Pilatos que eles não queriam o rei dos judeus, pois já tinham um rei que era César. Em Mateus capítulo 23, versículo 13 diz assim: Mateus capítulo 23, versículo 13: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Jesus aqui revelou para seus apóstolos sua missão. Vamos ver aqui em João capítulo 13, versículo 10, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Aquele que já tomou banho não precisa nem tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Jesus revelava que já os havia purificado com a verdade, que expulsa a mentira de suas mentes. Em João, também capítulo 1, versículo 9, diz assim: O verbo é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Aqui ele está falando dos sacerdotes, né? Jesus veio como anjo da aliança, né? A cobrar a prática do evangelho, cobrar o bom exemplo deles, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, não receberam. Os sacerdotes judeus não aceitaram por ele revelar que eles não obedeciam a palavra de Deus, né? Isso aí. Jesus disse uma vez: Eu vim cumprir a lei, ou seja, vim dar o bom exemplo de como age um verdadeiro filho de Deus. Bom, gente, eu acho que isso aí já responde a pergunta, né, do nosso irmão José. Já esclareceu bastante aí que Jesus veio como anjo da aliança, por isso que ele até citou essa parábola, né? Que ele veio como enviado de Deus para cobrar os frutos, cobrar a prática, né,
da palavra desses sacerdotes judeus, e eles não gostaram nem um pouco, né? Eles odiaram